No Muda Mundo Estamos Juntos de hoje, eu tenho o prazer de receber a professora da Universidade Federal do Paraná, Lucimar Rosa Dias. Professora, obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer conversar contigo hoje, né? Nesse momento tão desafiador que todos nós vivemos, que é o momento da pandemia, em diferentes estados do Brasil, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente está vivendo esse momento de retorno às aulas presenciais, com uma série de indagações, de dúvidas, né? E eu queria saber como é que a professora Lucimar está vendo tudo isso agora. Bom dia, tudo bem, Cristiane? Obrigada pelo convite. Bom, além de espectadora, né, como cidadã, vivendo também esse processo, eu sou professora e sou professora de estágio. Então, nós estamos sendo muito desafiadas a pensar, porque o estágio sempre esteve em articulação com a escola, pensando a escola. E aí nós estamos sendo desafiadas, junto com as alunas do curso de pedagogia que eu trabalho, a pensar a escola nesse momento e nesse contexto. E são muitas, né, as indagações, são muitas as questões que são colocadas como desafiadoras, e o papel dos professores, das professoras nesse tempo, né, que já estamos há mais de um ano nesse momento, que parece nunca passar, embora a gente fale vai passar, né, a gente fica pensando quando e como vai passar. Dos maiores desafios é exatamente a presença da escola, né, a existência da escola. A escola não parou e ela teve que rapidamente se reorganizar nos modos como ela estava acostumada a funcionar. E isso, a universidade também está nesse contexto, né, como professora, eu também fui desafiada a manter a universidade funcionando, a realizar isso que a gente chama de aula, de uma forma totalmente distinta daquela que há anos nós estávamos acostumadas e para a qual nós fomos formadas, né? Nós fomos formadas para trabalhar no contato, na interação direta, seja com adultos, seja com crianças. Então, eu acho que o maior, embora a gente tenha saudado, né, muito e com justiça a ação do grupo da área de saúde, médicos e enfermeiras, professores e professoras tiveram também um desafio gigantesco e estão tentando dar conta desse desafio, né? Sem saber exatamente se é a melhor resposta, mas não estão parados, esperando que alguém diga qual é a melhor resposta. Estão construindo essa resposta no dia a dia, nas reflexões, nos desafios que estão sendo colocados. Construção no dia a dia mesmo, né? Porque, como tu disseste, há mais de um ano atrás, quando já a gente percebeu, de uma hora para outra a gente percebeu, as escolas vão fechar, não dá para reunir crianças e professores, né? E muito rapidamente, sempre nessa expectativa aí do vai passar, né, Lucimar, que a gente achava que ia passar em 15 dias, a gente achava que ia passar em um mês, sempre nessa expectativa, o professor realmente não parou, e se reinventou, e alguns casos, assim, com extremo desafio, né, de se apropriar de tecnologias, com crianças e mesmo adultos que não têm acesso à internet, mas a escola, a universidade está lá, né, dando aula, tentando estabelecer um vínculo. Como é que tu vês esse dia a dia a partir de agora, em que parece que se caminha para um cenário lentamente de retorno ao presencial, e aí a gente passa a se confrontar com o resultado de tudo isso, né? Assim, então, crianças que perderam vínculo, que vão ter uma defasagem de aprendizagem, que voltam com perdas, né? Com prejuízos emocionais assim bem importantes. Como é que a professora Lucimar, eu sei que é uma pergunta complexa, né? Mas como é que tu imagina esse dia a dia com essa lenta mudança de cenário, né? Em que a gente tem talvez, né? Não sei se eu sou otimista, mas talvez a perspectiva de um retorno agora, assim, espero, né, que se acelere a vacinação e tudo,
mais claro, assim, presencial. Sim, a gente está vendo essa possibilidade, né, do presencial de uma forma mais confortável. Aqui no Paraná, essa semana, as escolas estaduais voltaram, embora a gente tivesse a promessa do governador que isso só aconteceria quando todos estivessem vacinados. Então, essa instabilidade, né, entre as promessas e as constatações e o que os professores estão tendo que fazer, ela também afeta muito o trabalho da educação, né? Os professores e professoras que ora se preparam para um formato, ora para outro, e como você disse, em péssimas condições em relação à infraestrutura. A gente tem falado bastante sobre os alunos e alunas que não têm acesso, mas todos sabemos que professores e professoras não são os profissionais mais bem pagos deste país. E a escola só não parou porque professores e professoras tiraram do seu salário o funcionamento da escola. Eu não tive notícias de estados que financiaram internet, equipamentos para professores, né? E esses professores se mantiveram em contato com esses alunos via WhatsApp, mandando recado, depois, a partir de algumas plataformas que foram contratadas pelos sistemas de educação, mas, de todo modo, esse vínculo, né, essa permanência, esse contato com os alunos, ele foi feito, sobretudo, por esse desafio e por esse compromisso que quem assume ser professor, ser professora, se engaja, né? E eu acho que quando você fala o que a gente espera, o que vem nessa volta lenta, gradual, vem muita insegurança, vem muito medo, porque a gente não vai, né? Ninguém vai fingir que nós vamos voltar. E esse mesmo normal que as pessoas gostam de falar é algo confortável, não é, porque nós fomos deslocados do trabalho para casa, o trabalho veio para dentro de casa e agora, por decisões, às vezes autoritárias, a gente tem de voltar, muitos professores voltando, né, para os seus espaços de trabalho sem as condições efetivas de trabalho, então tem muita insegurança, tem muito medo, tem muita insatisfação, mas tem o aluno, a aluna ali na sua frente, e isso transforma tudo, porque eu acho que, sobretudo, o professor e a professora se responsabiliza por aquele sujeito que está ali presente, né? Isso é o que faz a educação se manter nesse momento e vai, na minha perspectiva, é o que faz com que ela vai dê continuidade a esse compromisso de aprender e de receber essa criança, esse adulto, da forma mais confortável possível. Então, essa recepção dos alunos é dizer para eles, olha, aqui é o seu lugar, que bom que você chegou, né? Nós estamos aqui também junto com você para enfrentar o desafio que vai ser reacostumar ao espaço da escola, porque o espaço da escola, por mais de um ano, para jovens, né? Para a gente, eu que sou uma pessoa mais velha, um ano parece não é tanto tempo assim, mas para uma criança de 4, 3, 6 anos, para um jovem, é uma eternidade, né? Que as formas de organização do trabalho pedagógico foram absolutamente alteradas. As rotinas que ele constituiu nesse tempo foram alteradas. E ele precisa se readequar a um espaço, a um tempo, né? Que não é simples, não é fácil. E antes já era difícil, porque a escola faz tempo que ela precisa se reinventar, deixar os alunos e alunas sentados por 4 horas, trocando professor, se a gente pensar no ensino fundamental, do sexto ao nono, de 50 em 50 minutos, ou as crianças, né, da educação infantil dos anos iniciais, sentadas por 4 horas, folheando livros, já não era uma educação que produzia sentidos e significados para as crianças. Isso vai se, na minha avaliação, isso vai se intensificar. Os professores e professoras serão desafiados a repensar como organizam o trabalho pedagógico. E se mantiverem, né, na ideia de rotina,
já construída, os tensionamentos entre o fazer pedagógico, eles vão aumentar. E aí eu acho que eu sou professora de estágio do coordenador pedagógico, que aqui no Paraná a gente chama de pedagogo. Então, eu acho que vai ser um trabalho gigantesco para os coordenadores e coordenadoras pedagógicos orientarem seus professores, discutirem, refletirem com seus professores sobre o que é educar, como é que a gente organiza um trabalho pedagógico, um espaço pedagógico que acolha esse aluno e essa aluna, no sentido de reconhecer que nós tivemos um momento de extrema excepcionalidade e que esse momento alterou as nossas vidas e, ao alterar as nossas vidas, alterou também o que é fazer educação. Repensar a organização do trabalho pedagógico me parece fundamental, porque senão os tensionamentos que nós vamos ter no ambiente da escola, eles serão maiores do que já eram. Né? Se aquele dilema que atravessava o fazer pedagógico, os alunos são indisciplinados, né? Isso sempre colocou, parecia que havia ainda, embora, né, um contato diário com os alunos e professores, há um tensionamento geracional de como foi a escola no meu tempo era de um jeito, agora é de outro, e isso vai se apresentar para mim de uma forma muito, muito mais, vai ser muito mais presente esse tensionamento, e aí nós precisamos nos preparar, né? Ler, estudar, repensar Paulo Freire, quando ele fala dessa escola que não aprende, né? Que ninguém aprende sozinho, então professores e professoras também precisam aprender o que é refazer essa escola pós-pandemia. Nesse sentido, Lucimar, isso pode ser uma grande oportunidade de finalmente a gente se aproximar daquela escola com a qual a gente sonha no discurso, mas que está muito distante da prática, né? Como tu disseste, a gente vive ainda uma escola do século XIX, né? Essa escola de todo mundo sentadinho, o professor é que ensina, né? A questão da disciplina. Então, talvez seja uma oportunidade, né, de realmente repensar e de avançar, que vai exigir, me parece, um esforço grande, como tu disseste, estudar, né? Estudar Paulo Freire, né? No ano centenário do Paulo Freire, né? Mais do que nunca, ele está super atual. Então, é arregaçar as mangas, ler, estudar, e junto com isso, Lucimar, talvez temas como este ano e ano passado, como práticas antirracistas, a questão da diversidade, eu trago muito isso nas conversas aqui do Muda Mundo, estamos juntos, porque eu entendo que seja um tema fundamental, e é um tema para o qual nem todo o professor tem a formação, né? A gente foi criado numa escola racista, a gente vive numa sociedade racista, e daqui a pouco a gente quer um professor não racista, né? Como é que tu acha que esse momento vai acontecer? É essa oportunidade? É um tensionamento, como tu disseste, mas talvez sejam a chance que a gente tem de avançar, né? Eu acho que sim, Cristiane, a gente sempre tem, né, uma chance de avançar. Eu acho que os momentos que a gente vive, eles nos possibilitam sempre uma escolha, né? Como se a gente estivesse numa encruzilhada e a gente pode escolher entre um caminho e outro. Eu acho que isso depende de cada professor, mas também depende, né, de uma política, dos sistemas, de qual direcionamento a gente aponta. Infelizmente, alguns sistemas educacionais acabam escolhendo o caminho da normatização excessiva do trabalho do professor, né? E ao invés de libertar esse professor, como você falou, pensando no Paulo Freire, né, de uma educação para a liberdade, acaba produzindo mecanismos, burocratizando muito mais o trabalho dele, do que permitindo que ele, né, se coloque, como o Giraud fala, como intelectual. O professor e a professora é um intelectual da educação e sabe, né, a partir dos seus estudos, das suas reflexões, tomar decisões. Mas, infelizmente, boa parte dos sistemas estaduais e municipais normatizam tanto o trabalho do professor, um certo medo da agência desse professor,
e aí impede que algumas alternativas criativas sejam realizadas, porque gera um medo, né? Tudo que sai ali da norma pode ser punido. E aí o professor, a professora fica, às vezes, acuado em reinventar e inventar novas formas de educar. Então, é um desafio que não é pequeno, né? Eu aposto bastante nas direções, nas gestões das escolas, nesse diálogo que é construído nesses espaços, nesses microespaços, para que essas alternativas aconteçam, sejam possibilitadas, né, de acontecer, de buscar alternativas, de buscar invenções, criações. A educação tem de ser feita de criações. Então, é uma convocação, inclusive, né, para gestões pensarem que a democracia dos espaços da escola, ela é produtiva, né, ela pode ser inventiva, e o professor e a professora, sim, é um intelectual do seu trabalho. Então, esse repensar, ele tem que ser ancorado numa perspectiva de educação, né? Qual é a minha perspectiva de educação? Qual é a perspectiva desses sistemas de educação? Porque se for a de produzir, né, no sentido de possibilitar crianças, jovens e adultos prontos para viver o momento contemporâneo, ele tem de permitir também que o professor seja esse sujeito inventor. Ele não vai ser né, quando você fala da possibilidade de pensar o antirracismo, e esse professor, ele não foi formado, a minha universidade, só em 2019, inclui uma disciplina obrigatória para tratar da discussão do racismo, do antirracismo e do racismo. Então, existe um atraso em temas próprios, né, desse campo das relações humanas, no sentido mais intenso, porque a educação sempre se preocupou com o ser humano, mas a preocupação, às vezes, era normativa, né? A preocupação, às vezes, era diretiva, você tem de ser assim, né, para ser um bom aluno, você é assim. E a perspectiva antirracista, ela altera o que eu penso de educação. Ela altera como eu percebo as pessoas. Se eu percebo as pessoas, né, como sujeitos inteiros, completos, que pode pensar, inclusive, diferente do que eu penso, e a escola é este espaço, né, de pensar diferente e, ao mesmo tempo, de produzir respeito pela humanidade, pelo ser humano que somos. Então, é a diversidade, né, na diferença. Esse professor, então, para ser antirracista, ele precisa pensar a sua própria concepção de educação. E, ao pensar a sua própria, né, concepção de educação, ele pode, sim, ir se constituindo como um professor antirracista, à medida em que, quando ele olha para esse outro, né, ele olha para esse outro a partir desse lugar de humanização, de respeito, de alteridade. Isso produz esse professor antirracista, mas ele não é produzido de um dia para o outro, né? Ninguém se produz antirracista, se conscientiza. Hoje estamos freiriana, né? Pegar o conceito de conscientização do Paulo Freire, ninguém se conscientiza de um dia para o outro. Esse processo se dá na reflexão coletiva, né? Quando projetos como o seu debatem esse tema, ele faz com que eu pense. Em algum momento da minha vida, pode ser que eu nunca tenha pensado sobre racismo, ou que eu tenha negado, porque o racismo ele se construiu pela negação, né? No Brasil, um conceito importante que a gente usa na área é o conceito de democracia racial. Então, por muito tempo, ainda existe, mas hoje ela está muito mais questionada, mas por muito tempo, os brasileiros e brasileiras gostavam de pensar que viviam num país democrático racialmente, que havia um problema de classe. O problema nosso era sempre a pobreza, mas a pobreza não tinha nada a ver com raça. Raça não, raça nós somos democráticos, todos nós temos as mesmas condições, né,
independente da sua raça. O Florestan, há muito tempo atrás, década de 50, ele questiona essa democracia racial e ele chama de mito, né? A democracia racial é um mito, não existe de verdade. E, a partir disso, nós temos cada vez mais avançado. Eu sempre brinco que eu sou uma sagitariana, por isso otimista. Nós temos avançado muito em termos de discussão antirracista. Os professores e professoras cada vez compreendem que educar, não existe um educar pela metade, então eu não educo esse aluno ensinando matemática, língua portuguesa, fora do que ele é como pessoa, como gente, né? Então ele é homem, ele é mulher, ele é uma pessoa trans, ele tem identidade sexual, ele tem identidade racial, ele tem identidade de gênero, ele é um ser, ele é uma pessoa. E essa pessoa é que aprende. E para que essa pessoa aprenda, eu preciso reconhecê-la na sua integridade, na sua totalidade, na sua diferença, nas suas singularidades. Então, um professor antirracista, na minha perspectiva, é um professor que, como pressuposto, ele entende que o outro, né, é alguém que pode ser diferente dele, mas que ele tem que ser respeitado, ele tem de ser respeitado, né? Não é uma opção, eu posso respeitar, eu escolho respeitar, não. Para um professor antirracista, qualquer pessoa que esteja ali naquele seu espaço, e eu falo que é qualquer, porque as famílias também, né? A gente fala, às vezes, muito da relação professor-aluno, mas esse aluno não chega sozinho naquele lugar. Ele chega com alguém, ele chega com a avó, ele chega com a tia que ele mora, ele chega, às vezes, de um abrigo que ele vive. Ele chega de algum lugar, e esse lugar vem junto com ele, né? Esse lugar também o constitui como pessoa. Então, esse aluno, antes de ser aluno, ele é gente, ele é pessoa. E aí a pessoa, ela é constituída de raça, de classe, de cultura, de sexualidade, e para ser professor antirracista, na minha avaliação, é preciso perceber isso. Muito mais do que perceber raça, mas é perceber a diferença como um elemento a ser respeitado, considerado nesse ato educativo. Ninguém educa aluno, né? A gente educa gente, a gente trabalha com gente. E ao educar gente, a gente se educa também, porque as existências, elas nos desafiam. Eu, como professora, fui professora de 12 anos de ensino fundamental, e agora sou professora, e depois passei a ser professora de adultas. Foi uma aprendizagem, foi repensar. Esse aluno era outro tipo, tinha outra interação, outras formas de lidar comigo, e elas me desafiam todo ano, né? O ano passado foi de um jeito, eu falei que na pandemia, que eu fui uma professora muito rígida, assim, dia 10 era entrega de trabalho, olha, a justificativa para entregar dia 11 tinha que ser perfeita. A pandemia me ensinou a ser mais paciente com as minhas alunas, a olhar para elas, para além, né, desse lugar. Então, elas estavam dentro de casa, muitas mulheres com outros afazeres. E aí, né, a minha rigidez, olha, o dia 10 tinha que entregar. Ela se expandiu. Então, assim, eu dou aula há mais de 30 anos. E a cada ano eu aprendo coisa nova, eu aprendo como ser professora e como ser essa professora que eu quero. É uma professora que dá aula para a gente, que aprende com essa pessoa, né? Que ensina, mas também que aprende. E todo ano eu sou desafiada a me repensar, sabe, como professora? A rever o que eu faço, a olhar o quanto eu estou próxima ou distante dessa imagem, né, dessa professora que eu quero, que é uma professora, quero ser uma professora comprometida com o outro, uma professora que ensina a vida também, e é sempre desafiador, não é fácil, mas é gostoso. Eu não me vejo em outro lugar senão como professora. Que lindo, Lucimari, também é um caminho, né, para a gente a sociedade costuma terceirizar muito para a escola a responsabilidade, né, sobre a educação, mas a própria Constituição brasileira diz que a educação é uma tarefa de todos nós, né, então eu ousaria dizer que essa reflexão
que o professor que se constitui um professor antirracista, ou seja, um professor cidadão, um professor inteiro, que vê, né, um ser humano, né, que vê gente, isso também serve para cada um de nós, né? Porque não é só, claro, a gente aposta muito, eu aposto muito na educação, tudo que eu puder fazer para associar a minha atividade profissional à possibilidade de contribuir com o trabalho do professor, né? Porque ele tem ali várias vidas em formação, né? Então assim, muito potente, né, o papel do professor, mas cada um de nós, né, Lucimar, eu queria te pedir as considerações finais, porque teu trabalho é muito lindo, tuas reflexões são muito importantes, e eu acho que a gente tem que tocar no coração de cada um que está nos ouvindo, seja professor ou não, né? Porque essa tarefa de construir uma sociedade melhor começa todos os dias quando a gente acorda e quando a gente reflete sobre o papel da gente, sobre os privilégios da gente e sobre o que a gente está fazendo, né, com a nossa trajetória e com a nossa vida. Sim, é verdade. Cris, você me fez pensar, aconteceu um fato, acho que há uma semana ou duas, de uma escola privada publicar um outdoor com os aprovados em medicina e escreveu assim, não cotistas. E aí, a escola foi acionada por uma mãe que não era negra, uma escola privada, portanto, e questionando essa forma de fazer propaganda dessa escola, porque ela falou, vocês ao colocarem, né, aprovados e não eram cotistas, vocês estão reproduzindo um preconceito em relação aos cotistas, que é um direito, é uma política conquistada, e eu sou favorável a essa política. Essa atitude da mãe foi incrível, né? Não porque super mãe, não, é porque ela saiu desse lugar de conforto, tipo, não tem nada a ver comigo, quem, né, se sentiu, os cotistas é que se mobilizem, e ela foi lá e falou para a escola, isso não é a escola que eu quero. A escola que eu quero é uma escola para todas as pessoas, uma escola que respeita todas as pessoas. E eu achei essa atitude muito bonita, porque é isso, né? Nós queremos, todos nós, as pessoas falam, eu quero uma sociedade melhor, mas se essa sociedade não está melhor, eu tenho responsabilidade sobre isso, né? Eu preciso fazer para que essa sociedade seja melhor, porque a sociedade só existe na coletividade, não existe uma sociedade de uma única pessoa, nem de uma única família. Então, quando a gente não reproduz discurso de ódio, né, quando a gente não reitera o isolamento das pessoas, no sentido, né, não o isolamento social, a gente tem que reiterar, a exclusão das pessoas, a gente vai contribuindo. Então, eu acho que sim, é tarefa de todos e todas nós pensarmos qual é a contribuição e pensarmos também do ponto de vista político, coletivo, né? Eu preciso estar atenta às escolhas que eu faço, porque as escolhas que eu faço repercutem na minha vida e na vida dos outros. Então, eu não posso escolher, né, discursos de ódio se eu não quero ódio na sociedade. Eu não posso escolher quem representa a exclusão, quem concorda, né, que essa sociedade ela tem que existir para alguns e não para outros, que as legislações, as normas não devem ser respeitadas por todos, porque eu estou contribuindo para que essa sociedade seja excludente, né, seja pautada no ódio. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito nisso, nas escolhas que fazemos, do ponto de vista político, e nas escolhas que fazemos no nosso dia a dia. Né, o Paulo Freire, para fechar, ele fala que todo ato educativo é político. Quando ele está falando isso, ele não está falando só do ato educativo na escola. Ele está falando né, eu quero ser respeitada, mas eu furo fila, eu quero ser respeitada, mas eu passo o sinal vermelho. Quer dizer, como é que eu estou educando o outro? A partir, né, das minhas atitudes, das minhas reflexões. Então, eu acho que é uma tarefa, sim, de todos nós repensarmos, e não existe perfeição, né? A gente se faz no dia a dia e a cada dia. Então, acho que é isso. Essa possibilidade bonita que a gente tem de se repensar, de se rever a cada dia. Simar, muito obrigada pelo teu tempo, né? Espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar. Adorei conversar contigo, obrigada mesmo.
Obrigada a você. Bom trabalho.